Sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Sandra Brum e na nossa videoaula de hoje vou te mostrar como fazer esse tapete simples e bem fácil de ser feito, onde nós trabalhamos aqui com uma base de pontos baixos e depois fazemos esse bico aqui que fica bem legal para a gente fazer o arremate. A medida aqui da nossa peça, ela tem 97 de comprimento por 45 centímetros de largura. Então, aqui eu vou utilizar 2 novelos de Eurohome EcoSoft. Aqui eu estou te mostrando a cor melancia, que é a cor 1070, mas na nossa videoaula de hoje nós vamos usar 2 novelos da cor cinza e vai sobrar ainda um pouquinho de fio. Também vou utilizar uma agulha para crochê 3,5, se você preferir pode utilizar a número 4. Vou precisar de uma tesoura também. Esse modelo é um modelo bem fácil de ser feito, onde nós fazemos a nossa base de pontos baixos e depois vamos trabalhando ali o nosso bico que fica super lindo. Esse é um dos trabalhos onde você trabalha bastante carreiras de pontos baixos, então é bem fácil de ser feito. Trabalhamos só carreiras de ida e volta. Vamos utilizar 2 novelos de Eurohome EcoSoft. Caso você queira maior, aí você pode também comprar um novelo a mais para a confecção da sua peça. Vamos para a aula? Para darmos início à nossa peça, nós vamos começar com um cordão de 54 correntes. Aqui eu já fiz para adiantar. Então, quando você fizer as suas correntes, faça os seus pontos um pouco mais frouxinhos para que não tenha aquela diferença de você começar de um tamanho e lá na frente ela abrir. Então, após ter feito aqui as nossas 54 correntes, eu vou voltar na segunda, que está na agulha não conta. Então, volto na segunda e faço um ponto baixo. Vou na próxima, outro ponto baixo. Na próxima, outro ponto baixo. E assim, eu vou trabalhando pontos baixos por todas as minhas 54 correntes. No caso, como eu voltei aqui na segunda, então eu vou ter 53 pontos baixos aqui nessa minha primeira carreira. Esse é um tipo de trabalho que você pode fazer assistindo uma série, assistindo um filme, porque a gente vai trabalhando carreiras repetidas sempre assim, até dar o tamanho. Então, aqui eu vou trabalhar um ponto baixo em cada um, até chegar ao final. Finalizei aqui a minha carreira, então eu tinha 54 correntes, voltei na segunda, fiz um ponto baixo em cada e fiquei com 53 pontos baixos. Faço uma corrente, viro a minha peça, vou aqui no meu primeiro ponto, pegando as 2 alcinhas e vou trabalhar um pontinho baixo em cada novamente até o final da carreira. Então, a gente vai trabalhando desta forma em carreiras de ida e volta até a gente completar 150 carreiras. Como eu disse para você anteriormente, esse é um trabalho que você pode fazer assistindo um filme, uma série, para que você consiga desenvolver ele. E aí, você pode ficar sentado confortavelmente na hora de fazer. Então, a gente vai trabalhar por 150 carreiras dessa forma, todas em ponto baixo. Caso você não queira fazer ponto baixo, você pode fazer o ponto alto, mas ele não vai dar o mesmo efeito que nós temos. Então, vou fazer aqui as minhas 150 carreiras e aí eu volto para mostrar como é que a gente faz o bico de acabamento. Mas aqui não tem segredo, você vai trabalhando em carreiras de ida e volta, ponto baixo, sempre ponto baixo. Voltei aqui, então, trabalhei as minhas carreiras de pontos baixos em ida e volta. Olha só como ele ficou. Então, trabalhei aqui por 150 carreiras, ficou desta forma aqui. Então, é bem fácil de ser feito, você só trabalha pontos baixos nele. E agora, a gente vai dar sequência para trabalhar o nosso bico. Então, aqui eu finalizei a minha carreira, terminei aqui as 150. Vou te dar uma dica na hora de você contar, para até ficar mais fácil, ao invés de você contar de um em uma. Se você observar, entre esse e esse, olha só, fica aqui
como se fosse um parzinho aqui, fica diferente, olha. A cada 2 carreiras, ela fica assim, dessa forma. Então, fica mais fácil quando você for contar, conte assim de 2 em 2, fica mais prático para você contar ali, ao invés de contar carreira por carreira. Então, finalizada a nossa carreira aqui no canto, agora eu vou trabalhar nessa lateral aqui do nosso tapete, que é o comprimento. Então, vamos posicionar aqui para fazer o bico, vamos fazer uma corrente, e aqui nesse último ponto em que eu fiz, eu faço um ponto baixo. Um ponto baixo no próximo, totalizando 2 já. Agora, vamos pro terceiro, 3. Lembrando que aqui eu estou pegando, em cada carreira, eu estou pegando um ponto. 4. E aqui o quinto. Fiz 5 pontos baixos aqui. Vou fazer agora 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vou pular aqui 1, 2, 3, 4 pontos de base. No caso, pulamos 4 carreiras. 1, 2, 3, 4. Observe naquele bloquinho que eu te falei. Olha só. Então, a gente pula aqui essas 2. Feito isso, você vai para a próxima lá. No caso, na quinta, prende com ponto baixo, ficando assim. Vamos contar agora mais 5 pontos baixos. Já tenho 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. Feito os outros 5 pontos baixos, agora eu faço 5 correntes novamente. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Conto aqui 1, 2, 3, 4. Vamos lá na quinta carreira. No caso aqui, a gente está contando carreira porque a gente está descendo na nossa lateral, né? Quando nós estivermos aqui nessa parte, onde nós temos os pontos baixos, a gente vai contar os pontos. Então, conto 1, 2, 3, 4, vou lá na quinta, prendo com ponto baixo. Um ponto baixo, faço 2, sempre um em cada. 3, 4 e 5. Então, desta forma, eu vou trabalhando até chegar aqui, ó. Vou trabalhar por todo um comprimento do meu tapete até chegar nesse canto aqui. Então, aqui no cantinho a gente faz de forma diferente, a gente aumenta o número de correntes que a gente tá fazendo. Então, eu vou trabalhar aqui por toda essa minha lateral e já volto pra mostrar. Voltei aqui, trabalhei por toda por todo o meu comprimento do tapete, cheguei aqui. Aqui no último ponto, eu ao invés de pular 4, eu pulei 5 para poder dar bem certinho aqui os meus 5 pontos baixos aqui no canto. 1, 2, 3, 4, e o quinto ponto baixo, ele tem que ficar aqui no seu último ponto, no caso, no primeiro ponto da carreira. Aí, nós vamos trabalhar agora 9 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntes. Agora, a gente vai trabalhar nessa parte aqui do nosso tapete, no caso, na largura. Então, todos os 4 cantos, a gente vai precisar fazer dessa forma. Nas demais partes, a gente tem apenas 4 correntes, e nos 4 cantos, a gente vai fazer essa corrente de 9 correntinhas aqui, essa alça de 9 correntes. Feito aqui os 5 pontos e a alça de 9 correntes, a gente vai entrar no mesmo ponto onde a gente fez o último ponto baixo e vamos fazer um ponto baixo. Agora, vamos dar sequência. 2, 3, 4 e 5. Agora, a gente vai repetir igual a gente fez aqui nessa nossa lateral. No caso, como a gente fez aqui no comprimento do nosso tapete. Então, só no canto, nos 4 cantos, que a gente faz uma alça de 9 correntes. Feito isso, trabalho 5 correntes. Faço aqui, pulo 1, 2, 3 pontos, vou lá no quarto,
vou trabalhar mais 5 pontos baixos, no caso, sendo um para cada ponto que eu tenho aqui de base, assim como a gente já estava fazendo. Então, vou completando até chegar em 5 pontos baixos. Desta forma aqui. Trabalho 5 correntes. Conto 1, 2, 3, vou lá no quarto. 1, 2, 3, vou lá no quarto. Ponto baixo também. Perdão, vou lá no quarto não, vou lá no quinto. Conto 1, 2, 3, 4, vou lá no quinto, prendo com ponto baixo. E aí, faço ali os meus 5 pontos baixos novamente, sendo um para cada ponto. E aí, a gente vai trabalhando assim, até chegar aqui nesse outro cantinho. Então, eu vou trabalhar aqui, quando chegar nesse canto, eu volto para mostrar. Cheguei aqui, então, no último ponto, antes de fazer o último ponto, eu precisei pular apenas 3, ao invés de 4, e fiz aqui os meus 5 pontos altos e coloquei 2 aqui no último, que é para dar o tamanho da nossa peça. Se você não quiser colocar 2 ali no último, para dar os 5, você também pode fazer da seguinte forma. Olha só, faz um ponto, faz o segundo, faz o terceiro no mesmo, e aí faz o quarto e o quinto. Olha só, também dá para fazer assim. Agora, a gente vai trabalhar as mesmas 9 correntes. 8 e 9. As mesmas 9 correntes que a gente vai trabalhar nos 4 cantos. Então, aqui, vou aproveitar esse fio que tá aqui no meu começo, para já ir escondendo ele. Então, vou trabalhar aqui, ponto baixo, 1, 2, 3, 4 e 5. Feitos 5 pontos baixos, só relembrando que em todos os 4 cantos, a gente vai precisar fazer as 9 correntes. E aí, trabalho aqui as 5 correntes novamente. Então, as 5 correntes novamente, e aí, vamos pular aqui 4 pontos. 1, 2, 3, 4, vou lá no quinto, e aí, repito novamente os meus 5 pontos baixos, ou seja, um ponto baixo para cada carreira que a gente tem aqui, porque agora a gente já tá trabalhando a nossa lateral de novo. E aí, fazemos 5 correntes de novo. E aí, você vai trabalhando dessa forma. Como nós fizemos nessa lateral aqui, olha só, fizemos por toda ela, você vai fazer deste lado também. Igualzinho, cuide para manter a mesma quantidade de alcinhas, tanto nas duas laterais, como aqui você vai precisar fazer nas duas pontas também, no caso. Então, aqui deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, fora as 2 alças do canto, então, deu 6 alcinhas aqui. Neste lado aqui, você vai precisar fazer as 6 também. Aqui na nossa lateral, eu vou contar para te mostrar, aqui, para você acompanhar no seu também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, eu não estou contando com os 2 cantos ali. Então, são 16 aqui no nosso comprimento e são 6 aqui na parte da nossa largura. Então, você vai repetir igual, eu estou aqui já dando continuidade, vou fazer até chegar aqui ao final, onde foi que nós começamos. E aí, eu volto para te mostrar como nós vamos fazer a segunda etapa do nosso bico. Cheguei aqui, então, ao final, no caso, fiz as minhas 6 alcinhas aqui, como eu fiz do outro lado. Então, aqui no final, terminei com os 5 pontos baixos que a gente precisa. E aí, vou inserir a agulha aqui no primeiro ponto baixo que eu fiz, dos 5, para fechar com ponto baixíssimo, pra gente iniciar ali
a nossa próxima etapa, no caso, a nossa próxima carreira. Então, aqui, em todos os meus 4 cantos, eu tenho essa alcinha de 9 correntes. Feito isso, agora a gente vai começar a tecer a segunda parte do nosso bico. Então, aqui, como eu fechei com ponto baixíssimo, eu vou ir aqui na argolinha de trás e vou caminhar com ponto baixíssimo por um ponto. E aí, eu vou aqui, ó, no ponto do meio e faço um ponto baixo. Lembrando que aqui eu tenho 5 pontos baixos, eu prendi no primeiro, caminhei com baixíssimo no segundo, e no terceiro eu já introduzi a agulha e já fiz um ponto baixo. Logo à minha frente, eu tenho a minha alça de 5 correntes. Então, eu vou pular esses 2 pontos que eu tenho aqui, vou laçar o meu fio, vou direto lá naquela alça e vou trabalhar pontos altos. Então, aqui eu vou trabalhar um total de 9 pontos altos. Já tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui eu vou voltar para deixar o ponto bem certinho. Então, 7, 8 e o 9º ponto alto. Ficando desta forma aqui, 9 pontos altos naquela minha alcinha de 5 correntes. Feito isso, logo à minha frente eu tenho os 5 pontos baixos. Então, eu pulo o primeiro, o segundo, vou lá no terceiro, que é o ponto baixo do meio, e aí trabalho um ponto baixo. Ficando assim. Essa nossa alcinha aqui de 9 correntes, a gente vai fazer diferente, mas por hora, nessa nossa lateral aqui, no caso, no comprimento do nosso tapete, nós vamos continuar trabalhando assim. Feito isso, eu laço o meu fio, vou lá e faço novamente 9 pontos altos. Pode fazer os seus 9 pontos altos, enquanto eu vou fazendo os meus aqui. Então, já tenho 3, 4... 5, 6, 7, 8 e 9 pontos altos. Feito aqui os meus 9 pontos altos novamente, logo à minha frente eu tenho os meus 5 pontos baixos ali. Então, eu pulo o primeiro, o segundo, vou lá no terceiro, prendo com ponto baixo. Laço o meu fio, vou lá para minha alça de 5 correntes e repito novamente os meus 9 pontos altos. Então, essa nossa primeira carreira aqui, ela vai ficar dessa forma aqui. Vou trabalhar aqui por todo o comprimento do meu tapete, passando por aqui, aqui também, até chegar aqui onde eu tenho a minha alça de 9 correntes. Então, por todo o comprimento aqui do meu trabalho, eu vou fazer esse trabalhado de 9 pontos altos, pula 2 pontos, prende com ponto baixo e repete aqui os 9. Vou trabalhar o meu aqui e já volto para mostrar. Voltei aqui, então, trabalhei por todo o comprimento do meu tapete, fazendo os bloquinhos de 9 pontos altos e prendendo com ponto baixo, e cheguei aqui no canto onde eu tenho as minhas 9 correntes. Então, repito o mesmo esquema de sempre prender no terceiro ponto baixo, que é o ponto baixo do meio, laço meu fio, e aqui, ao invés de eu fazer aqui os 9 pontos altos, eu vou trabalhar 14. Então, no mesmo esqueminha ali, eu vou direto na alça de 9 correntes e vou trabalhar os 14 pontos altos, que é pra gente fazer a base para nossa próxima carreira. Então, depois dessa carreira aqui, a gente tem mais 2 para trabalhar. Então, vamos fazer aqui, já tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou soltar aqui um pouquinho mais de fio. 11,
12, 13 e 14. Agora, eu só vou conferir para ver se tem os 14 certinho. 2, 4, 6, 8, 10, 12, os 14 pontos altos. Feito aqui os 14 pontos altos para o nosso canto, a gente vai lá no ponto baixo do meio também, ó. Pulamos 2, vamos lá no terceiro e trabalhamos o ponto baixo. Laço meu fio, vou lá para minha próxima alça de 5 correntes. Agora, eu vou trabalhar na largura do tapete. Então, vou trabalhando aqui os meus 9 pontos altos, como eu estava fazendo. Então, aqui não tem segredo. Já tenho 5 aqui, 6, 7, 8 e 9 pontos altos. Feitos os 9 pontos altos, prendo no ponto baixo do meio, como você estava fazendo anteriormente. Então, como que nós vamos proceder daqui por diante? Nesta carreira aqui, a gente vai trabalhar em todas as laterais e largura, a gente vai trabalhar fazendo esses bloquinhos de 9 pontos altos. Já nos 4 cantos que nós temos, então esse aqui é o primeiro canto que eu fiz, já nos nossos 4 cantos, a gente vai trabalhar com 14 pontos altos. Então, sempre nos 4 cantos você repete esse processo e nas demais você trabalha apenas com 9 pontos altos. Dessa forma, você vai fazer até o final da sua carreira. Então, cheguei aqui ao final, trabalhei por toda a volta do meu trabalho, só lembrando que lá nos 4 cantos, a gente fez 14 pontos altos, como eu te disse anteriormente, e nos demais, a gente trabalhou apenas 9. Então, agora a gente vai preparar a base para a nossa próxima carreira. Vamos fazer a nossa terceira carreira agora. E depois, que é a nossa base, e depois a gente vai fazer ali a última. Então, finalizando aqui os 14 pontos altos no meu canto, eu vou trabalhar um ponto baixíssimo lá em cima do ponto baixo, que é para finalizar a carreira e assim a gente iniciar outra. Então, feito isso, logo à minha frente eu tenho aqui os 9 pontos altos, certo? Vou com um ponto baixíssimo aqui em cima do primeiro, pegando só a argolinha de trás aqui, um baixíssimo, e vou no outro e faço outro baixíssimo. Então, eu caminhei com 2 pontos baixíssimos. No terceiro, eu já faço um ponto baixo, assim. No próximo, vou fazer outro ponto baixo, então, aqui eu já tenho 2. No próximo, 3. No próximo, 4. E no próximo, mais um, totalizando 5 pontos baixos aqui nessa minha primeira parte da nossa terceira carreira de bico ali. Então, se você observar que eu tinha 9 pontos altos, sobraram 2 no final e 2 aqui no início, que foram os 2 que eu caminhei com ponto baixíssimo. Então, a gente trabalha aqui os 5 pontos baixos. Agora, vamos trabalhar novamente, igual a gente fez a nossa primeira carreira ali, que eram correntes e 5 pontos baixos. Então, aqui, após ter feito 5 pontos baixos, eu vou trabalhar 5 correntes. Logo à minha frente, eu tenho os meus 9 pontos altos, eu vou pular aqui 2 pontos de base, 1, 2, vou lá no terceiro e trabalho um ponto baixo. Logo em seguida, eu faço mais 4 pontos baixos, sendo um em cada, para totalizar 5. 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. Assim, olha só como ele vai ficando. Então, as correntes que eram aqui, agora elas ficam aqui para ficarem alternadas. Feitos 5 pontos baixos, faço 5 correntes novamente. Logo à minha frente, eu tenho de novo meu bloquinho de 9 pontos altos, eu vou pular 2 e vou introduzir a agulha no terceiro. E aí, vou trabalhar mais 4 pontos altos, ou seja, sempre 5 pontos altos aqui. Então, nessa lateral aqui, que é o comprimento do nosso tapete, eu sempre vou trabalhar dessa forma. Então, sempre fazendo as 5 correntes e prendendo
ali no terceiro e fazendo mais 4 pontos altos, ou seja, 5 pontos altos, como a gente tem aqui, ó, para formar ali a base da nossa próxima carreira. Então, vou trabalhando assim, vou trabalhar por todo aqui o comprimento do meu tapete, fazendo desta forma, e aí quando eu chegar ali no cantinho, onde eu tenho aquele bloco de 14 pontos altos, aqui eu vou fazer 5 correntes só para deixar preparado e vou te mostrar aqui. Quando eu trabalhar por toda esse comprimento do meu tapete e chegar aqui onde eu tenho os meus 14 pontos altos, que é no canto, eu volto para mostrar como é que a gente vai trabalhar aqui em cima desse canto. Cheguei aqui naquele canto, então, fiz as minhas 5 correntes aqui. Então, naquele canto que eu tenho os 14 pontos altos. Fiz as 5 correntes, vou pular aqui 1, 2 pontos de base, vou lá no terceiro, ponto baixo no próximo, e aqui eu vou fazendo até completar os 5 pontos baixos. Então, só relembrando, eu pulei 2 pontos altos de base e fiz 5 pontos baixos. Agora, eu faço novamente as mesmas 9 correntes que eu fiz aqui nesse canto. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou no meu próximo ponto, ponto baixo. Então, aqui eu fiquei com a alcinha de 9 correntes de novo, assim como eu tinha feito aqui. Agora, repito mais 4 pontos altos para totalizar 5, que é o que nós estamos fazendo aqui. 5. Fiz os 5 pontos, então, o nosso canto ficou dessa forma aqui. Pulamos 2 pontos de base, fizemos 5 pontos baixos, 9 correntes, fomos no próximo ponto e fizemos mais 5 pontos baixos. Então, todos os cantos, os 4 cantos, você fará dessa forma. Aqui eu já fiz em um canto, então, nos próximos 3, você fará assim. Aqui, para dar continuidade aqui nessa parte, que é a largura do nosso tapete, a gente vai seguir igual, fazendo as 5 correntes. Pulamos 2 pontos de base, vamos no terceiro, ponto baixo no próximo, ponto baixo no próximo e no próximo, até completar 5. Lembrando sempre que para dar certinho, você tem que pular os 2 pontos altos do começo e os 2 do final. Aí, você repete novamente as 5 correntes, pula 2 pontos de base aqui do seu bloquinho de 9, e vai repetindo essa sequência de 5 pontos altos, sendo um em cada, e sempre sobrando 2 pontos no começo e 2 pontos no final. Então, dessa forma, eu vou trabalhando por toda a minha volta. Quando eu chegar lá no meu outro canto, que é esse daqui, eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui, nesse canto. Depois, eu sigo trabalhando, eu vou trabalhar até aqui, e aí eu volto para mostrar novamente como fazer esse canto, e aí depois os outros 2 e o restante, aí eu vou dar continuidade. Cheguei aqui no outro cantinho, vou te mostrar novamente como fazer, para não restar dúvidas. Pulamos os 2 primeiros pontos altos que nós temos aqui, trabalhamos 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Fiz os 5 pontos altos, agora trabalho 9 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntes. Vou no meu próximo ponto baixo e faço já o primeiro ponto baixo. Em seguida, faço mais 4. Feito aqui os 4 pontos baixos com que nós prendemos, totalizando os 5 ali. Então, lembrando aqui, sempre os 4 cantinhos vão ser dessa forma. Feito isso, sempre sobram 2 no começo e 2 pontos altos no final. Trabalho 5 correntes.
pulo 2 pontos de base aqui do meu bloquinho de 9 pontos altos, 1, 2, e sigo repetindo esse processo por toda a minha carreira. Então, dessa forma, eu vou trabalhando apenas ali nos cantos que eu faço de forma diferente ali, para não emborcar ali o nosso canto, o bico do nosso tapete. Então, eu vou trabalhar aqui até completar a minha carreira, e aí eu volto para mostrar como finalizar ali a nossa última carreira. Cheguei aqui ao final, dei a volta em todo o meu trabalho, fazendo daquela forma as 5 correntes e os 5 pontos baixos, e nos cantos ali as 9 correntes. Para finalizar a minha carreira, faço aqui 5 correntes e um ponto baixíssimo lá em cima do primeiro ponto que eu comecei, só para finalizar a nossa carreira. Agora, caminho com um ponto baixíssimo na argolinha de trás, aqui no próximo ponto, e já insiro a agulha no meu terceiro ponto aqui, pegando as 2 alças, para começar um ponto baixo. Agora, vamos trabalhar a nossa última carreira de acabamento aqui do nosso bico. Então, vamos laçar o fio, e aqui nós vamos trabalhar agora 5 pontos altos. Então, vou deixar aqui mais ajustado para ficar bem certinho ali o nosso ponto. Vou trabalhar agora 5 pontos altos apenas. 2, já tenho 3, 4 e 5 pontos altos. Lembrando que antigamente a gente tava fazendo 9, né? Aqui na outra carreira, quando nós iniciamos. Agora, nós fazemos apenas 5. Vamos subir 3 correntes para formar um ponto picô. Desta forma, e aí eu trabalho mais 4 pontos altos, e aí totaliza os 9 que eu preciso. Então, aqui, como nós temos um número ímpar de pontos altos, a gente sempre faz o nosso picô no quinto ponto, no caso aqui, 1, 2, 3, 4, o quinto ponto faço o picô, e depois faço mais 4 pontos altos aqui, normais. Vou lá pro meu ponto do meio, dos 5 que eu tenho aqui, e prendo com ponto baixo. Laço meu fio, trabalho aqui na minha alça mais 5 pontos altos, já tenho 2, 3, 4, 5 pontos altos. Subo as 3 correntes para formar o meu ponto picô. Se você quiser, você pode pegar nessas 2 alcinhas aqui para fazer o seu picô. Eu prefiro pegar aqui no meio desse ponto aqui, do último ponto que eu fiz, para poder fazer o ponto baixo. Em seguida, trabalho mais 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Vou trabalhando dessa forma, pulo 2 pontos de base, vou lá no meu ponto do meio, que é o meu terceiro ponto, faço o meu ponto baixo e sigo trabalhando dessa forma até chegar lá no meu canto. Então, a nossa última carreira de bico vai ficando assim. Eu vou trabalhar aqui, eu estou aqui onde eu iniciei, então eu vou trabalhar aqui por toda essa minha lateral, seguindo aqui até chegar nesse canto aqui. Então, lembrando que aqui a gente tá trabalhando o comprimento do nosso tapete. Quando chegar nesse canto aqui, aí eu volto para mostrar como é que a gente faz aqui nesse canto também. Voltei aqui, trabalhei por toda essa parte do meu tapete, como eu havia te mostrado. Então, eu cheguei aqui no canto onde eu tenho as minhas 9 correntes. Então, lembrando que aqui a gente tem 14 pontos altos, a gente vai trabalhar primeiramente 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui fiz os meus 7 pontos altos.
No nosso canto aqui, normalmente nós temos 14 pontos altos, então, depois de fazer o 7º, eu vou fazer mais um, o 8º, e aí no 8º eu vou subir as 3 correntes para formar aqui o meu ponto picô. Laço meu fio, trabalho mais 7 pontos altos aqui. Então, ao invés de termos 14, como nós tínhamos lá no nosso motivo de baixo, nessa aqui a gente vai ter 15, mas apenas nos cantos. Então, já tenho 3, 4, 5, 6 e 7. Ficando dessa forma aqui. Então, 7 pontos altos, faço o 8º, faço um picô em cima do 8º e mais 7 pontos altos. Feito isso, venho aqui pro meu ponto baixo do meio, prendo com ponto baixo, ficando assim. Laço meu fio, vou pro meu próximo espaço, trabalhar novamente como eu estava trabalhando. Então, primeiramente aqui, eu faço os meus 5 pontos altos. Já tenho aqui os 5. Quando eu fizer o 5º, eu subo as 3 correntes para formar o meu ponto picô. E aí, depois, eu faço mais 4. 1, 2, 3 e 4. Feito os 4 pontos altos, vou lá no meu ponto do meio, aqui do meu bloquinho de 5, prendo com ponto baixo, laço meu fio e sigo trabalhando. Então, a gente vai trabalhar dessa forma até completar toda a volta do nosso trabalho. Então, lembrando que nas laterais ali da largura e do comprimento do nosso trabalho, a gente faz esse ponto aqui. E quando nós estamos nos 4 cantos, a gente faz esse daqui. Então, nos próximos 3 cantos, você vai repetir esse aqui e depois dar sequência na largura do seu tapete, no restante do comprimento, fazendo desta forma aqui. Vou terminar o meu aqui e já volto para mostrar. Voltei aqui, trabalhei por toda a volta ali do meu trabalho. Então, cheguei aqui ao final, onde eu havia começado. Sempre fazendo ali os picozinhos e os pontos, e nos cantos, sempre fazendo ali 8 pontos altos, o picô e mais 7. Então, aqui embaixo a gente tinha 14, aqui em cima a gente vai ter 15, sem alterar a forma do nosso trabalho. Então, chegando aqui ao final, vou lá no primeiro ponto baixo que eu fiz e faço um ponto baixíssimo. Posso cortar o meu fio. Puxo ele todo pra frente, vou inserir a agulha no mesmo ponto em que eu acabei de fazer o ponto baixíssimo e vou puxar aqui. Olha só, ficou desta forma aqui, a emenda praticamente invisível. E aqui, vou pegar um pontinho que tem bem aqui atrás, bem pertinho. Aqui pode ser qualquer alcinha que eu tenha por aqui, que não fique muito distante, e aí vou puxar aqui o fio e fazer uma laçadinha. Agora, eu pego a minha agulha de tapeçaria para ficar mais fácil. Caso você não tenha agulha de tapeçaria, não tem problema, você pode usar a própria agulha de crochê para fazer o arremate. E aqui eu vou passar este fio por alguns pontos aqui, olha só, a laçadinha que a gente fez ali já sumiu. E aí, eu vou inserindo a agulha aqui para ir escondendo esse meu fio. Se você quiser, você pode esconder ele todo. Olha só. Então, você vai passando pelos pontos ali para ficar bem firme. Ou, se você preferir, você pode abrir o fio no meio também, para poder fazer uns 2 nozinhos, como a gente faz de costume. Então, eu vou terminar aqui de esconder esse fio e já volto para mostrar. Terminei de arrematar todos os fios ali e ele ficou desta forma aqui.
Olha que legal, a nossa base de pontos baixos. E aí, olha só que bonito que ele fica. Um tapete bem clássico aqui, que você pode usar aí para decorar qualquer ambiente, que fica muito legal, principalmente por ser uma cor neutra. Olha só que legal que ele fica. Então, a medida dele total é de 97 centímetros de comprimento por 45 de largura. Então, aqui nós temos na nossa largura 45 centímetros e o comprimento 97 centímetros. Caso você queira fazer maior, também pode. Aí você vai precisar de mais do que 2 novelos de EcoSoft. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Um super beijo e até a próxima!